europeus pediram uma ligação urgente ao presidente americano Donald Trump. Líderes europeus e o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, conversarão por telefone na quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, 2 dias antes do encontro com o ditador do Kremlin no Alasca. Os líderes europeus estão promovendo seu plano para a Ucrânia e insistem que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Mas agora na Casa Branca já declaram abertamente que insistem que a Ucrânia será forçada a simplesmente entregar parte de seu território aos russos. Eles não abrem mão disso. Por isso, agora há uma clara divergência nas posições dos Estados Unidos da América e da Europa, e isso favorece Putin. Enquanto isso, os europeus exigem que Trump cumpra suas próprias promessas e ameaças, e os líderes europeus convencem Washington a endurecer as sanções contra Moscou. Para influenciar, a Ucrânia será forçada a agir em relação aos russos. Mas Trump aqui está simplesmente cego, surdo e não quer perceber nada. Ele diz que só eu posso acabar com essa guerra. E como ele declarou hoje, Putin não vai ousar me contradizer quando eu disser na cara dele: acabe com essa guerra. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 11 de agosto no calendário. Agora vamos por parte. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. Então, lembro que na véspera, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou que os Estados Unidos da América prometeram consultar os parceiros europeus antes da reunião do presidente americano Donald Trump com o ditador russo Vladimir Putin nesta sexta-feira. E Tusk acrescentou que a importância de manter a integridade territorial da Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade com nosso vizinho, mas também uma questão da nossa própria segurança polonesa. Tusk afirmou ter muitos receios e esperanças sobre o encontro entre Trump e a Polônia. Ele afirmou que algumas partes da proposta de Putin sobre os territórios parecem unilaterais, e não é difícil entender por que isso é inaceitável para a Ucrânia. Segundo ele, os líderes europeus mantêm unidade em suas abordagens, e agora vou citar Tusk literalmente. Tusk também alertou a Rússia contra a ideia de que ela pode contestar as fronteiras de outros países impunemente. Ele fez referência à história da Polônia para reiterar o princípio de nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Citação: a história sabe. A Polônia frequentemente foi vítima quando grandes potências decidiam sobre outros países sem incluí-los nas negociações, causando graves consequências. Isso faz referência à Segunda Guerra Mundial. Já está aí. Fontes da Bloomberg afirmam que líderes europeus e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversarão por telefone na quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. 2 dias antes do encontro dele com o ditador do Kremlin, no Alasca, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, também participará da ligação. Na conversa vão participar o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o presidente da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, os chefes de governo da Itália, Polônia e Finlândia e, claro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E, segundo a fonte, nas negociações serão discutidas novas opções de pressão sobre a Rússia, bem como a preparação de possíveis negociações de paz e questões relacionadas a reivindicações territoriais e segurança. E aqui vale lembrar que os líderes europeus estão promovendo seu plano para a Ucrânia antes do encontro entre Trump e Putin e insistem que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força. Como escreve o The Times, anteriormente Trump deu a entender claramente que o acordo envolveria concessões territoriais por parte da Ucrânia. E ao mesmo tempo, tarde da noite de sábado, 7 líderes europeus declararam em um comunicado conjunto que o caminho para uma paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia. Eles insistem que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança que permitam a Kiev proteger sua soberania e integridade territorial. Depois vou citar trecho da declaração conjunta dos líderes europeus. Compartilhamos a convicção de que uma solução diplomática deve proteger os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa.
A Ucrânia pode escolher livremente seu destino? Negociações relevantes só são possíveis com cessar-fogo ou redução das ações militares. Mantemos o compromisso de que fronteiras internacionais não podem ser alteradas à força. A linha de contato atual deve ser base para negociações. Essa declaração foi assinada pelos líderes do Reino Unido, França, Alemanha, Polônia, Itália, Finlândia e da Comissão Europeia. Vale lembrar que, em 9 de agosto, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, apresentou o plano de Trump para a cúpula a altos funcionários europeus durante um encontro com David Lammy. David Lammy é o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido. Entre os presentes nas negociações estavam Jonathan Powell, conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, Andrei Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, e Rustam Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. Depois disso, os europeus publicaram sua declaração. Segundo o Wall Street Journal, autoridades europeias apresentaram propostas alternativas, incluindo que quaisquer concessões territoriais por parte de Kiev devem ser acompanhadas de garantias de segurança rígidas, incluindo a possível adesão à OTAN. Mas há um ponto interessante aqui. Na declaração dos líderes europeus, que foi publicada literalmente algumas horas depois, a OTAN já não é mencionada. Essa questão foi discutida, mas não entrou na declaração final. Segundo a declaração, a Rússia precisa concordar com o cessar-fogo antes de qualquer outra medida, e que o território só pode ser trocado com base na reciprocidade. Ou seja, se a Ucrânia sair de algumas regiões, as tropas ucranianas, a Rússia deve sair de outras. Líderes europeus pressionam Washington a endurecer sanções contra Moscou para influenciar o encontro de Trump. E na véspera das negociações entre Trump e Putin no Alasca, os países europeus estão correndo para formar uma frente unida em relação ao formato e ao conteúdo do encontro, já que ele pode se tornar um ponto de virada na agressão russa. E, como declarou Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, abre aspas, Putin só age sob pressão. A pressão militar é insuficiente e as sanções dos Estados Unidos da América ainda não foram aplicadas. Se elas fossem aplicadas, isso teria um impacto significativo na economia russa. Peço enfaticamente que o presidente dos Estados Unidos da América faça isso. A reunião no Alasca deve trazer resultados concretos. Isso pode ser um aumento da pressão sobre o país agressor, ou então que a própria Rússia perceba que essa guerra não pode continuar por mais tempo. Atualmente, os funcionários europeus insistem que qualquer futuro acordo de cessar-fogo deve ser acompanhado de sanções rigorosas em caso de qualquer violação por parte da Rússia. Isso é necessário para que o país agressor não possa obter benefícios econômicos com a paz antes de uma possível retomada da guerra. E enquanto isso, Trump está pronto para fazer concessões ao ditador e assassino russo Putin. A Europa vê os ativos russos congelados como um meio de pressão. Agora, em Bruxelas, está sendo discutida a ideia de finalmente usar esses ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. O representante da União Europeia afirmou que é fundamental a Ucrânia obter garantias de segurança eficazes. E a garantia mais confiável seria a decisão de não impor quaisquer restrições às forças armadas da Ucrânia e ao apoio à Ucrânia por parte de terceiros países. Líderes europeus também se preocupam com a proposta do presidente dos Estados Unidos da América de troca de territórios entre Ucrânia e Rússia. Eles temem que isso leve a Ucrânia simplesmente a ser forçada a entregar territórios ao agressor. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, até observou que seria bom se Trump entendesse que a reunião planejada para sexta-feira, 15 de agosto, no Alasca, entre Trump e Putin, não é o final das negociações. Isso é apenas uma espécie de teste para verificar a seriedade das intenções do ditador russo. Tipo, tudo bem, já concordaram em se encontrar? Só olha para ele, só avalia o quanto ele, repito, ele é adequado, o quanto ele é capaz de negociar, o quanto ele entende toda a realidade que está acontecendo e o quanto ele realmente não está tentando enganar o próprio presidente americano. Enquanto isso, o representante especial de Putin para a cooperação econômica, Kirill Dmitriev, declara que, apesar da discordância da Europa, o encontro entre Putin e Trump no Alasca trará paz. Citação: os neoconservadores e outros fomentadores de guerras não vão sorrir. 15 de agosto de 2025,
O diálogo entre Putin e Trump trará esperança, paz e segurança global. Bem, e depois disso? Dmitriev fez uma postagem na rede social X insinuando o simbolismo do encontro no Alasca. Ele disse que esse território historicamente liga Rússia e Estados Unidos da América. Em particular, Dmitriev publicou um mapa de 1860 no qual o Alasca é chamado de América Russa. Ele também mostrou uma ordem do Tesouro dos Estados Unidos da América de 1867, ou seja, 7,2 milhões de dólares para a compra do Alasca. É um recibo assinado pelo enviado russo Eduard D. Steko, nome russo interessante, não acha? Bem, e Dmitriev não parou por aí. Para convencer de vez sobre a ligação histórica do Alasca com a Rússia, ele publicou fotos de igrejas russas no estado do Alasca. Em geral, os russos têm certeza de que sairão totalmente vencedores dessas negociações, que Trump vai enganar a Rússia, Haas vai enganar de novo e com certeza os europeus serão humilhados depois de tudo isso. Mas nesse caso, é ainda mais importante que os europeus, pelo menos tentem mais uma vez transmitir ao presidente americano uma posição adequada. Vou usar reticências. Comente suas opiniões abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.